Cara, não sei quantos leões eram, mas se fosse dois já, pra mim já tava complicado. Então, eu sei que eram vários, porque, não, lá na frente a gente vê. Lá na frente você vai ver. Vamos deixar esse mistério aí, beleza? Vamos? Fala galera, aqui é o tio Caio e hoje, junto com o Daniel, nós vamos aprender como vencer leões. Solta a história aí. O rei Dário deu a Daniel uma posição elevada pelo seu excelente trabalho. Os outros líderes observavam Daniel, esperando apanhá-lo fazendo alguma coisa errada. Em vez disso, eles o acharam fiel no trabalho e na adoração a Deus. Frustrados, eles combinaram usar a fidelidade de Daniel contra ele. Os líderes intrigados fizeram o rei Dário assinar um decreto estabelecendo que toda a oração deveria ser dirigida a ele. Daniel decidiu continuar com sua oração diária, mesmo após o decreto do rei Dário. Os inimigos de Daniel o acusaram diante de Dário. O rei, entristecido, se esforçou sem sucesso para desculpar-se com Daniel. Com relutância, Dário ordenou que Daniel fosse atirado aos leões, encorajando Daniel a confiar no seu Deus. Enquanto Daniel enfrentava os leões, Dário não conseguia dormir, com o coração muito pesado. Deus honrou a fidelidade de Daniel, colocando-o a salvo e protegendo dos leões. E aí, já passou por alguma situação dessa parecida com a de Daniel? Quando a gente decide ser correto e ser fiel a Deus, coisas como ir para a igreja, obedecer aos pais, ler a Bíblia, ser honesto, se tornam verdadeiros desafios no mundo de hoje e colocam a gente em certas situações difíceis. Para pensar na situação de Daniel. Daniel já tinha passado por inúmeras, por diversas, por muita dificuldade. Vários desafios. Desde novo, ele vivia em uma terra que não era ele era estrangeiro, chegou lá como estrangeiro, como escravo e venceu todas essas dificuldades. Ele já estava com 80 anos, ele tinha acabado de conseguir um cargo altíssimo. Acima dele, só o rei. Acima dele só estava o rei. Porque o rei tinha dividido todo o reino em 120 governantes. E esses 120 governantes eram administrados por 3 presidentes. Sendo que um deles era Daniel e ele estava acima dos outros 2. Porque nele havia um espírito de excelência. Coloca aí para mim. Excelência. Sim, excelência, porque ele era fiel a Deus. E quando você é fiel a Deus, nada pode te parar. Nenhuma cova repleta de leões. Repleta de leões. Pode te parar. E por conta desse espírito de excelência, essa honestidade, ser correto a todo custo, isso trouxe boas coisas para Daniel. Agora, Daniel podia pensar, eu já fui correto a vida toda, será que durante um mês eu não posso ficar aqui quietinho, sem adorar o Senhor, ou então adorando ao Senhor em secreto ali, sem que as pessoas saibam, só para mim não perder tudo isso? Não. Ele foi fiel desde o começo e sabia que isso era que tinha trazido a vitória para ele e que ele tinha chegado até aqui por conta da fidelidade do Senhor. Sim, Deus é fiel. A gente sabe disso, a gente fala muito isso. Deus é fiel, Deus é fiel. A gente se esquece que nós temos que ser fiéis a Ele e não colocarmos coisas, objetos, dinheiro, posições importantes
na frente dele como Deus. A gente não pode colocar essas coisas como Deus. Deus só há um. E a Bíblia diz que ele é ciumento, que ele quer a gente só para ele. Bom, podemos dizer que esses desafios, eles são como verdadeiros leões que temos que enfrentar todos os dias. Às vezes, na escola, com os nossos amigos ou familiares que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Assim como Daniel poderia ter se sentido quando ele estava descendo lá na cova, naquelas escadas escuras, aquele ambiente sombrio. Então, de repente, ele deve ter escutado os leões brigando entre si, porque os leões eles ficavam famintos lá embaixo. Eles não tinham uma alimentaçãozinha regrada, não. Os caras eram ruins, deixavam os leões com fome para que a morte fosse certa. Então, nesse momento, onde ele poderia parar, desistir de tudo e ser paralisado pelo medo, ele demonstrou muita coragem e orou. Ele pediu ajuda para o Senhor e o Senhor é fiel. E o Senhor o ajudou, mandou um anjo que fechou a boca dos leões e ele saiu de lá ileso. Assim como Daniel, você também vai passar por aflições. Sim, por lutas, por desafios. O Senhor permitiu que Daniel descesse à cova dos leões. Ele foi até a cova. O Senhor não livrou ele da cova, o Senhor livrou ele dos leões. Então você terá muitas lutas, terá aflições, porém o Senhor vai te salvar. E sabe quem te garante isso? Jesus. Ele é maravilhoso. Que amor. Jesus diz para você ter paz, porque no mundo terás aflições, mas ele já venceu o mundo por você. Então tenha bom ânimo. Jesus já venceu tudo isso por nós. E se você entende que esse Jesus que te ama tanto já venceu o mundo por você e já venceu a morte e o pecado para que você tenha a vida eterna, eu quero fazer uma oração por você. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, te agradecemos por este momento tão importante, Pai, de nos dedicarmos à Sua palavra. Pedimos que o Senhor nos fortaleça para que possamos manter a nossa fé e a nossa fidelidade, Pai, e assim nos tornarmos um testemunho vivo do Senhor, Pai. E sabemos que o testemunho vivo, ele tem poder na vida das outras pessoas. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, vamos lá. Seja fiel. Seja um testemunho vivo do Senhor. Eu te desafio, seja fiel, que Ele será fiel com você. Ele não vai te deixar na mão. Ele te dará a vitória. Amém? Então, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho para que você não perca nenhum dos vídeos. Acompanha lá o canal que já tem muita novidade lá para você assistir. Valeu, fui!